Êxodo, capítulo de número 17, a partir do verso de número 8. Vou aguardar até que todos encontrem. Aleluia, Senhor. Aleluia. Todos encontraram, amém? Amém. Aleluia. Eu quero ler com você do verso 8 ao verso de número 16, do capítulo 17 do livro de Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Diga comigo: o Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu vou procurar ser rápido na ministração para nós cumprirmos o horário do culto. Eu quero falar com você nessa manhã a respeito do poder da unidade de propósitos. Eu quero falar com você nessa manhã sobre unir propósitos, unir chamados, unir unção, para fazer aquilo que o Espírito de Deus nos ordenou a cumprir. Amém? O texto que nós lemos, amados, fala de um povo amalequita. O povo amalequita, amado, eles eram nômades cruéis. Eles viviam instalados entre Canaã e o Egito. Quando Israel sai para ir à terra de Canaã, esses nômades são pessoas que não têm ponto fixo de parada, são pessoas que não têm lugar para habitar. Então eles ficam andando de um lugar para o outro. E esses amalequitas viviam no deserto. Um dia eles estavam num lugar, outro dia eles estavam em outro. A sua posição ou o seu assentamento era incerto. Não se sabia exatamente aonde estariam, nem para onde iriam. Na verdade, eles ficavam o tempo todo no deserto, sem ter para onde ir, sem ter direção alguma. Mas eles ali estavam para atrapalhar quem tinha direção. E eu quero falar com você um pouco sobre isso, sobre nômades que vivem no mundo, que no meio da sua prova, no meio do seu deserto, o fato deles não terem direção alguma para onde irem, eles não têm uma palavra revelada, eles não têm uma direção de Deus, eles não possuem nada que Deus lhe tenha dado, então eles passam a atrapalhar aqueles que têm uma visão, aqueles que têm uma direção, aqueles que estão caminhando para se apossar daquilo que Deus lhes deu. Você entende isso, amém? Amém. O amalequita, amado, ele representa um povo sem visão, um povo sem direção, um povo, amado, que tem uma crueldade no seu coração, que apesar dele não terem uma palavra revelada, de Deus não terem dado a eles uma direção, então eles se ocupam de atrapalhar quem tem uma direção. Você entende isso, amém? E isso é muito sério, porque a Bíblia diz, amado, que eles estavam exatamente no caminho de Israel para Canaã. Eles estavam entre o Egito e Canaã. Alguém havia se
colocado na posição de marcha para conquistar. Israel estava numa posição de marcha. Israel estava indo conquistar aquilo que Deus o havia dado por herança, aquilo que Deus o havia dado por promessa. Então Israel tinha uma direção, Israel tinha uma palavra, Israel sabia de onde estava saindo e para onde iria. Você entende isso, amém? Os nômades amalequitas, eles não sabiam de onde vinham e eles não tinham para onde ir. Então eles se puseram entre Canaã e o Egito para perturbarem Israel na sua conquista. Eu e você fomos chamados para sairmos do Egito, para sairmos da escravidão e para irmos para o lugar aonde Deus tem nos direcionado. Se eu perguntasse nesta manhã, quantos estão aqui e possuem uma promessa? Eu tenho certeza que você diria, eu possuo, eu possuo. Mas eu quero te dizer que entre o Egito e o Canaã tem um deserto. O deserto por si só, amado, já seria o bastante para nos provar. Mas mesmo no meio desse deserto, nós vamos nos deparar com pessoas que não têm unção, com pessoas que não têm visão, pessoas que não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão e querem desmotivar você de conquistar. Então, a Bíblia nos diz, amado, que além de tudo, eles eram muito cruéis. Contam os historiadores que os amalequitas, eles colocavam lençóis e eles se deitavam na areia e outros cobriam eles com areia quando eles viam que o povo de Deus vinha. Então eles se cobriam nas dunas de areia. Então Israel olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém. De repente, amado, a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 25 versículo 17, que quando eles percebiam que alguém, porque eles tinham uma característica, depois você vê lá em Deuteronômio 25, do verso 17 ao verso 18, eles tinham uma característica muito cruel, porque eles ficavam à espreita, e Deus diz assim, eu quero que vocês risquem da história Amaleque, porque os amalequitas se escondiam para pegar somente aquele que estava cansado e o que estava fadigado. Então aqueles que ficavam para trás, eles na covardia atacavam pelas costas. Então os amalequitas ficavam seguindo o povo de Deus à distância e percebendo, a jornada está ficando pesada, daqui a pouco alguns irão cansar. E quando eles cansarem, é hora de matar-nos, é hora de agarrar-nos. E eu quero te dizer nesta manhã, que os amalequitas continuam fazendo o seu trabalho. Eles estão olhando para mim e para você. E aqueles que estão apresentando cansaço, aqueles que estão apresentando desânimo, estão correndo um sério risco. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você apresentar desânimo, você está correndo um sério risco de ser apanhado nesse deserto. Diga para ele, de ser apanhado nesse deserto. É por isso que a palavra de Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo. Não mostre cansaço, não mostre fadiga, não mostre desânimo. Se levante na ousadia do Espírito de Deus e diga, eu irei conquistar a terra que me está proposta. Você que tem uma promessa, querido, você não pode se mostrar desanimado, porque tem uma amalequita no meio desse deserto. O deserto que você está vivendo por si só já não é fácil de vencer. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã. Além desse deserto, tem a amalequita escondido na areia, procurando aquele que está cansado, sobrecarregado, aquele que está desanimado, para se tornarem uma presa fácil. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
guiarei. Jesus estava fazendo menção de que, amado, no meio dessa jornada entre o Egito e Canaã, entre a escravidão e a promessa, existe alguém que está interessado em acabar com você. Existe alguém que está interessado em fazer você não herdar aquilo que Deus declarou para você herdar. E isso requer uma postura diferenciada de você e de mim, para que nós nos coloquemos na presença do Espírito Santo de Deus, para sermos cheios de uma unção de fortaleza. Aleluia, Senhor. Estenda a mão para o irmão que está do seu lado, espírito de fortaleza. Eu profetizo sobre a tua vida. Às vezes você olha e diz assim: eu estou tão desanimado, as coisas não acontecem, Deus até falou que ia fazer, mas está demorando demais. E olha, toma cuidado, que o amalequita está ouvindo o que você está falando. Com certeza, meu Deus. E ele está à espreita. No primeiro momento que você fraquejar, ele vai no teu encalço. E Deus está dizendo, nesse texto que nós lemos, para Moisés: é hora de se levantar e resistir o amalequita. Diga ao irmão que está do seu lado: é hora de se levantar e oferecer resistência. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, igreja? É hora de você se levantar e oferecer resistência. Eu não sei como está a sua vida, e eu não sei que área da sua vida você está pensando em desanimar, pois eu venho te dar uma palavra de Deus nesta manhã, que não é hora de desanimar, é hora de oferecer resistência. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado mais uma vez, diga assim: não é hora de desanimar, é hora de oferecer resistência. Você entende isso, amém? Porque se você desanimar, o amalequita, ele não está brincando em serviço. Jesus disse: ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o ministério do diabo, esse é o ministério do inferno. Não quer que você chegue à promessa, porque no dia que você chegar à promessa, você se fortalecerá. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? No dia que você comer leite e mel de Canaã, os teus dias nunca mais serão iguais. Diga ao irmão que está do seu lado: no dia que você entrar na promessa, teus dias nunca mais serão iguais. E quando você entrar na Canaã, na promessa de Deus, então a capacitação do Espírito te torna imbatível. Aleluia, Senhor. O amalequita sabe disso. O amalequita sabe que no dia em que você se revestir da promessa e a promessa começar a se cumprir na tua vida, você se torna alguém imbatível, invencível. Mas enquanto você está caminhando para isso, você ainda é vulnerável. Você entende isso, amém? Enquanto você não possui a promessa, enquanto você está indo para possuir a promessa, você continua vulnerável. É por isso que Deus diz a Moisés, Deus dá uma instrução para Moisés. Porque você sabe que os ataques do diabo contra a nossa vida, na verdade, só nos faz tornar mais espertos, né? Aleluia, Senhor. A verdade é que o diabo, amado, ele dá o tiro no próprio pé. Porque quando ele mexe com um de nós nos fortalecemos para enfrentá-lo. Ele provoca e depois ele não aguenta. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, amado, que então Deus dá uma instrução para Moisés. É hora de mostrar resistência para esse amalequita. Amém. É hora de mostrar que tem um Deus na vida de vocês. É hora de mostrar que vocês também sabem guerrear. E é hora de mostrar que vocês também sabem serem perigosos quando precisam ser. Aleluia, Senhor. Você, amado, precisa ser um perigo para o inferno. Você precisa, amado, ser um gladiador de Deus para o inferno. O inferno precisa saber que tem resistência. O inferno precisa saber que tem poder. O inferno precisa saber que tem um Deus que está sobre as nossas vidas. E nós não vamos passar a vida inteira nos fraquejando e reclamando e achando que não vai acontecer. Porque eu tenho um Deus fiel para cumprir toda a palavra.
Quando os amalequitas atacaram Israel, amado, isso na verdade, essa prática só fez Israel se fortalecer no exército, como exército, e se fortalecer como homens de Deus e mulheres de Deus. E aí foi que eles creram mais que a promessa era real, porque se havia tanta resistência para entrar nessa promessa, é porque esse negócio é bom. Você entende isso, amém? Talvez você esteja dizendo: pastor, como está difícil. Pastor, caminhar em direção à promessa não está sendo fácil. Eu sei que não é fácil, querido. Eu sei que caminhar no meio de um deserto escaldante não é alguma coisa fácil, mas você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem uma direção, você sabe de onde você saiu, você sabe para onde você está indo, e você sabe quem é o teu ajudador. Amém, Senhor. Eu estou falando especificamente para pessoas que entraram nessa manhã neste lugar pensando em desistir. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Nós precisamos aprender a vencer o amalequita. Amém, Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado: nós precisamos aprender como vencer o amalequita. E a lição que nós temos de como vencer o amalequita é que alguém precisa tomar uma posição estratégica. E alguém precisa se unir nessa visão. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? É quando nós unimos o propósito. É quando nós colocamos as armas da nossa milícia à disposição do Rei. Aleluia, meu Deus. Todos nós possuímos uma arma. Você possui uma arma. Diga ao irmão que está do seu lado: você possui uma arma. E alguns dos que estão aqui possuem muitas armas. Aleluia, meu Deus. E é hora, amado, de aprender como vencer o amalequita. Como é que eu venço o amalequita? Primeiro, oferecendo resistência. Segundo, unindo propósito, a unidade da igreja. Quando nós nos unimos, igreja, nós nos tornamos fortes. Porque aquilo que eu não possuo, meu irmão possui. Aquilo que eu não tenho, meu irmão tem. Então Israel começa a aprender a unidade. E o princípio da unidade é revelado nesse texto que nós lemos. Moisés sobe numa direção do Espírito de Deus para cima do monte. Ele traz na mão dele, amado, a vara, o bordão, o cajado de Deus, que simbolizava a autoridade e ao mesmo tempo a dependência de Deus. E eles começam aquela guerra, irmãos. E lá embaixo o texto diz, amado, que quando Moisés estendia as mãos, Josué, Israel, prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. O princípio continuava o mesmo. Enquanto eu ofereço resistência e não me canso, eu venço. Quando eu me canso e não ofereço resistência, eu perco. E Arão tem uma percepção espiritual, uma sensibilidade espiritual. Aleluia, Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Amém. Quando nós nos tornarmos sensíveis ao Espírito de Deus, quando nós nos tornarmos, amado, perceptíveis ao que está acontecendo, então nós vamos fazer uma junção do nosso chamado. Aleluia, Senhor. E eu quero fazer um apelo para você nesta manhã. Vamos unir o nosso chamado. Amém, Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado: vamos fazer uma junção do chamado. Diga: vamos unir o nosso chamado. Porque quando nós fizermos isso, amado, então nós nos tornaremos invencíveis. Quando nós nos unirmos. Quando nós lutarmos sozinhos, amado, é possível que você irá se cansar. É possível que eu irei me cansar. Mas quando nós nos disponibilizamos a nos unir e a dizer: nós iremos vencer. Aleluia, Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado: nós iremos vencer juntos. Preste atenção que Deuteronômio 25:17 diz que a característica do amalequita é vencer e pegar o que fica cansado e fica para trás.
O que Deus está ensinando é que nós não devemos deixar ninguém para trás. Aleluia, Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado, não vamos deixar ninguém para trás. Talvez, amado, tenha aí do seu lado um irmão manhoso, né? Aqui não tem, mas lá em Limeira tem. Minha planta não tem, mas lá em Limeira tem uns meio manhosos. Então esse irmão manhoso, amado, ele precisa de auxílio. Ele precisa que nós cerquemos ele, amado, e não deixemos com que o amalequita o ataque e o mate. Isso fala, amado, daquele que está fraco na fé. Isso fala daquele que está aí do teu lado cambaleando para morrer espiritualmente. E às vezes nós não unimos propósitos. Nós não unimos chamados. Nós não damos uma palavra para o irmão que está do lado e dizer: irmão, você tem promessa, levanta a tua cabeça. E se ele disser: eu não consigo, você diz: nós vamos andar juntos. O princípio aqui, amado, diz que Moisés é um mastro com uma bandeira e Israel vai em volta dessa bandeira, unido num propósito só. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Deus é a nossa bandeira. Os meus propósitos já não fazem conta, os meus sonhos já não são levados em conta, mas o sonho de Deus. Se todos nós nos unirmos em volta do sonho de Deus, do propósito de Deus, então nós vamos falar a mesma língua, então nós vamos ter a mesma visão, então nós vamos andar em unidade e nós nos tornaremos invencíveis. Aleluia, Senhor. No Evangelho de João, capítulo 17, na conhecida oração sacerdotal de Jesus, ele roga ao Pai, ele ora fervorosamente para que a igreja descubra este poder, para que a igreja entenda que quando eles se tornarem um, eles se tornarão invencíveis. Aleluia, Senhor. Jesus ora, o Evangelho de João, capítulo 17, o capítulo todinho, dizendo: Deus, faz eles entenderem. Pai, eu oro por eles, para que eles entendam que eles são um, para que eles entendam que se eles forem um, o Senhor também fará uma junção com eles. Você entende isso, amém? Esse princípio precisa ser obedecido, querido. Porque se nós não nos tornarmos um, o Senhor também não se une. Presta atenção. Se nós não nos unirmos, Deus não se unirá a nós. Porque o Espírito de Deus só habita no meio da unidade. Então nós precisamos nos unir. Aqui, amado, não tem um mais santo que o outro. Quando você chega nesse estágio, você não olha com desdém para a vida do irmão. Você não faz como o fariseu e o publicano. Lembra do fariseu e do publicano? O publicano chega diante do altar do Senhor e diz assim: ó Senhor, me perdoa, me aceita diante do teu altar. É bem verdade que eu tenho tentado ser fiel e não tenho conseguido, mas derrama a tua graça sobre esse pobre coitado que sou eu, e esse miserável dependente da tua graça. O fariseu olhou assim para o cara que estava orando ali e disse: deu uma limpada na garganta, né? Jesus contando, tá? Ó Senhor, meu Pai, te louvo porque não sou como esse miserável, porque eu conheço a tua palavra e vivo a tua palavra. O Senhor Jesus diz: quem que você acha que o Pai inclinou para ouvir? Que oração você acha que foi desprezada? A do que estava dizendo: eu sou miserável, eu preciso do Senhor, ou daquele que estava cheio da sua autossuficiência? E Jesus diz: quando vocês forem orar, querido, não façam como eles, mas se unam num só projeto. Se unam num só projeto, para vocês chegarem a alcançar e a viver a promessa. Vamos nos unir, igreja, para que nós alcancemos a promessa juntos. E Arão tem a sensibilidade para entenderem isso. E eles entenderam o princípio. Quando nós nos cansamos, eles vencem. Mas quando nós nos levantamos, nós vencemos. Quando nós resistimos, nós vencemos. Mas havia aqui uma questão. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. E ele não conseguia segurar ela no alto por muito tempo. Então, dentro daquela sensibilidade, Ur e Arão
pegaram uma pedra, colocaram embaixo de Moisés e disseram: Moisés, senta aqui. E um agarrou numa mão, o outro agarrou na outra mão e disse: Moisés, só libera a palavra que nós vamos te dar sustentabilidade. Aleluia, Senhor. Amém, meu Você entende isso? Amém? Senhor. Quando eles fizeram isso, amado, a Bíblia diz que Israel venceu os amalequitas por completo. Aleluia, Senhor. Sabe por quê? Muito lindo. Se você entender isso. Porque aqui houve uma junção de chamado. Aqui houve uma junção de ministério. Moisés trazia o ministério profético. Aleluia, meu Cristo lindo. Arão e Ur traziam o ministério sacerdotal. E lá embaixo, lutando, estava lá o ministério do serviço. Aleluia, meu Cristo lindo. Tão indispensável Amém, meu Pai. para a vitória. Quando houve esta junção, amado, o ministério se completou. Você entende isso, amém? Eu por si só não sou um ministério completo. Você por si só não é um ministério completo. Mas quando nós nos unimos num só propósito, então o chamado de Deus que está na sua vida, o dom de Deus que está na sua vida, a unção de Deus que está na sua vida, nós podemos, amado, fazer uma junção. Aleluia, meu Senhor. Eu não sei quantos aqui já foram crianças. Eu ainda sou. Diz amém. A Bíblia diz que se você não for como criança, você não entra no céu. Eu não sei quantos já assistiram aquele desenho do Power Ranger. Fazer o quê, né? Quando aparecia um monstro, não sei nem se ainda existe isso, mas quando aparecia um monstro, eles se uniam e cada um tinha uma peça. Então eles faziam lá o gesto deles, né? Que eu não vou fazer aqui porque eu não sei lutar karatê, nem kung fu. Eles faziam um gesto e cada um apresentava algo. E de repente eles se uniam, amado, e eles formavam um oponente à altura daquele monstro que se levantava. Cada um colocava a sua peça, e formava um negócio gigante. E eles derrotavam sempre o inimigo. Quando nós unimos aquilo que Deus colocou na nossa vida, e eu quero que você entenda isto, porque você possui algo valioso, meu irmão, minha irmã, você possui algo tremendo. O que está na sua vida é indispensável para nós vencermos juntos. Talvez você olhe e diz assim: ah, pastor, eu sou um nada. Querido, se você soubesse o que você possui, o que você possui, amado, é indispensável. O que você possui é valioso. E nós precisamos disso que você possui. O reino precisa que você disponibilize aquilo que você possui. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo. Sim, meu Senhor. A palavra de Deus diz assim: se o pé disser que não é pé, 1 Coríntios 12, logo ele não faz parte do corpo que é pé. Ele se sentir insignificante, logo ele não é. E ele diz: ora, os membros que nós achamos que tem menos honra é o que nós mais honramos. O reino de Deus precisa que você saiba o teu valor. Aleluia. E que você tenha sensibilidade para dizer assim: nós vamos juntos vencer o mundo. Amém. Nós vamos juntos nos levantar e colocar abaixo tudo aquilo que venha querer nos derrotar. Agora presta atenção uma coisa. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz assim: tendo acabado Satanás a tentação, tendo Satanás acabado de tentar Jesus, ele o espreitou, afastou-se dele até momento oportuno. Então nós precisamos, amada, justamente fechar as brechas, para não ter momentos oportunos, para que o amalequita nos contra-ataque. Então é necessário que nós façamos uma junção profética, sacerdotal e serviçal. Essas três funções representam adoração, intercessão e proclamação. Diga comigo: adoração, intercessão, proclamação. Enquanto Moisés, no ministério profético, estava adorando, Ur e Arão estavam
estava intercedendo e Josué lá embaixo estava proclamando. Diga comigo, adoração, intercessão, proclamação. Cada um fazendo o seu trabalho, mas não individualmente, mas os três. Aleluia, Senhor. Uma aliança para a conquista, uma aliança para a vitória. O que Deus está nos chamando neste dia, queridos, é que nós venhamos unir e disponibilizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você é muito importante para o reino, e você não veio nesse lugar só para sentar nessa cadeira confortável e se alimentar, mas você veio para colocar à disposição do reino aquilo que Deus já entregou na sua mão. Deus entregou algo poderoso na sua mão. Aleluia, Senhor. Deus já entregou algo poderoso que você precisa disponibilizar. Amém, meu Senhor. Cada um, amado, tem uma característica diferente no reino de Deus. Cada um possui algo que o Espírito Santo de Deus olhou para você quando você nasceu e Ele entregou para você. Agora é hora, amado, de nós nos levantarmos na unção do Espírito de Deus e dissermos: nós iremos vencer em nome do Senhor Jesus, porque eu sei de onde eu saí, eu sei da escravidão que eu possuía, mas o Senhor me fez uma promessa que existe uma terra boa. O Senhor me fez uma promessa que existe uma terra que manda leite e mel, e esse é o meu objetivo de alcançá-la. Eu irei alcançá-la em nome do Senhor Jesus. Para isso, querido, nós precisamos nos levantar em unidade, para que o amalequita não destrua aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado. Quando nós éramos crianças, tinha um hino que nós cantávamos, que eu não gostava, mas minha avó amava puxar esse hino. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por deserto, por valada abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. E tinha um irmão Genaro que ele ainda puxava assim: estará ainda longe Canaã. Estava fatigado que a promessa não cumpria. E eu quero te chamar nesta manhã, querido, para sair desse lugar de fadiga. Diga, irmão que está do seu lado, eu quero te convidar para sair desse lugar de fadiga. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se ele disse que vai fazer, ele irá fazer. Mas a postura precisa mudar. A minha postura precisa mudar. A tua postura precisa mudar. Nós de fato precisamos ser um. Aleluia. Diga ao irmão que está do seu lado, nós precisamos ser um. De fato. Isso é um fato, irmão. Nós precisamos ser um. O irmão está morrendo, azar o dele. Não, querido. Nós precisamos ser um. Não vai ficar ninguém para trás. Diga para o irmão que está do seu lado: ninguém ficará para trás. Irmãos, Deus colocou isso no meu coração: ninguém ficará para trás. No que depender de mim, você não vai ficar para trás. No que depender de mim, amado, nós vamos andar juntos. No que depender de mim, amado, nós vamos guerrear juntos. Cada um na sua posição. Um adorando, o outro intercedendo, o outro proclamando e conquistando e destruindo e derrotando, e ninguém reclamando que o trabalho do outro é mais fácil, mas todos estão dizendo que cada trabalho é importante, cada um é importante para o reino, e esse amalequita precisa ser destruído, porque eu tenho um alvo, porque eu tenho uma direção, porque eu tenho um objetivo, e eu jamais tirarei os meus olhos de Canaã. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão enfrentando problemas dentro de casa. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão enfrentando problemas no casamento. Talvez pessoas que estejam enfrentando problemas na área financeira. Talvez você que chegou nessa manhã numa sequidão espiritual, que não sabe mais o que é sentir a presença de Deus, e você já está enfastiado, que nem o irmão Genaro.
estará ainda longe Canaã. E você olhava para a expressão facial dele, dava até dó. Você dizia: meu Deus, sacode esse homem, acorde ele, né? Socorre. Que você nessa manhã, querido, se levante na ousadia do Espírito Santo e diga assim: eu sei que a jornada não é fácil. Diga para o teu irmão: a jornada não é fácil, querido, mas nós iremos vencer. Talvez pessoas que entraram aqui com enfermidade ou espíritos de enfermidade, eu quero te dizer, querido, a jornada não é fácil, mas nós iremos vencer. Talvez você tenha olhado para dentro da tua situação e tenha dito: não está fácil. Eu sei que não está fácil. É por isso que nós iremos nos unir em um só propósito, cada um com uma unção diferenciada, para profetizar sobre a tua vida nesta manhã. Você irá vencer. Pega sua mão assim, diga: irá vencer. Diga: eu profetizo, você irá vencer. Irmão, sacode a tua mão assim para o lado dos irmãos. Diz assim: eu profetizo, você irá vencer. No nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida: você irá vencer. Essa promessa, ela se cumprirá. Ninguém irá impedir o propósito de Deus na tua vida. Você irá vencer. Porque Deus já liberou uma palavra. Porque Deus já levantou, amado, pessoas para concordarem com você. Não é à toa, amado, que Moisés, quando estava para morrer, em Deuteronômio 32, ele começa a cantar: um resiste 1000, mas 2 resiste 10.000. Cordão de 3 dobras e dificilmente se quebra. Nós iremos conquistar. Diga isso: nós iremos conquistar. Não é à toa que Moisés canta isso. Ele canta isso com uma experiência que ele havia vivido lá em cima do monte. Ele diz: 1 resiste 1000, 2 resiste 10.000, mas cordão de 3 dobras não se quebra jamais. Aleluia, Senhor. Nós somos preparados para vencer. Nós somos preparados para vencer, querido. E nós iremos na ousadia do Espírito Santo de Deus vencer. Há uma meta para atingir, há um alvo para alcançar. Aleluia, glorioso Senhor. Amém, meus cabeças e amigas, Senhor. Então Deus diz naquele dia, e eu quero declarar para você também nessa manhã, que quando nós fazemos isso no verso 14 do capítulo que nós lemos, no capítulo 17 de Êxodo, Deus manda fazer uma coisa linda. Moisés não tinha descido do monte ainda. Deus disse para ele assim: ah, Moisés, Moisés, vocês descobriram algo tremendo e liberaram um poder maravilhoso. Amado, quando nós descobrimos um segredo do coração de Deus, quando nós descobrimos, amado, um mistério de Deus, nós liberamos algo poderoso. Amém? Amém, meu lindo Senhor. Você não entendeu o que eu te disse, eu vou repetir. Quando nós descobrimos um segredo dos céus, nós liberamos algo poderoso na terra. Moisés acaba de descobrir um segredo poderoso, uma junção de ministérios, uma junção de unção, libera um poder de vitória. E aí Deus diz para ele no verso 14 algo maravilhoso: escreve um memorial. Escreve um memorial. Relata isso aos ouvidos de Josué. Diga para ele: vocês descobriram um segredo. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Escreve um memorial nesse dia e diz assim: Josué, vocês descobriram o segredo. Agora os amalequitas serão totalmente destruídos, riscados da memória. Mas eu gosto da parte B do verso 13, quando diz assim, o verso todo: e assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Diga, irmão, que está do seu lado: a fio da espada. Fio da espada. A fio de espada, querido. É a fio de espada, querido. A espada é a palavra de Deus. É a fio de espada que nós iremos vencer. Dentro da palavra de Deus jamais teremos fracasso. Fora dela, jamais teremos vitória.
Diga ao irmão que está do seu lado, dentro da palavra de Deus, jamais teremos fracasso. Diga, fora dela, jamais teremos sucesso. Nós somos feitos para vencer. Às vezes, quando Deus confia algo nas nossas mãos, querido, seja família, seja trabalho, seja igreja, quantas vezes nós olhamos e dizemos assim: nós não vamos dar conta. Mas eu quero te dizer que nós viemos nessa manhã para unir com a tua fé e dizer: você já é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai sair daqui nessa manhã com essa palavra: você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não há impedimento para mim, não há impedimento para você, querido. Quando nós descobrimos isso, nós nos levantamos na ousadia do altar de Deus. Então nós edificamos um altar, e então nós erguemos uma bandeira e dizemos: é Deus quem fez isso. Então nós descobrimos que na força do nosso braço nós não conseguimos coisa alguma. No nosso talento, no nosso empenho, nós não conseguimos coisa alguma, mas é na unção do Espírito de Deus. Então nós começamos a adorar e a profetizar na adoração. Então nós começamos a interceder e a clamar. E então nós começamos a proclamar e a lutar, cheios de uma unção renovadora. E é assim que eu quero que nessa manhã você saia desse lugar, cheio de uma unção renovadora, cheia de uma unção que faz vencer, cheia, amado, de um poder que te leva à vitória, cheio de unção. Diga, irmão, que está do seu lado, eu profetizo: você vai sair cheio da unção. Tem alguém que diz assim: ah, Senhor, mas eu queria que o Senhor falasse especificamente comigo. Ele está falando, filho. Ah, mas eu queria que ele dissesse assim: ô filha, é assim que eu te digo. Ele já te disse, querido. Tenha sensibilidade do Espírito para entender que nessa manhã o Senhor está garantindo a vitória. Tenha sensibilidade do Espírito de Deus para entender: o Senhor está te garantindo a vitória. Talvez você já esteja tanto tempo sendo bombardeado que você já está no piloto automático, e você fica admirando a promessa do outro e se esquece que você tem promessa também. Talvez você comece a olhar para o outro que está aí do lado e começa a dizer: ai, que bênção. Ah, se essa palavra fosse para mim, mas ela é para você. Talvez você já tenha ficado anestesiado pela luta. Talvez você já ficou anestesiado porque você está fatigado, cansado com a situação. E o Amalequita está só te olhando, querendo te destruir. Mas nós viemos nos unir na unção do Espírito de Deus nessa manhã. Se você não entendeu nada do que eu ministrei nessa manhã para você, querido, eu quero que você entenda o princípio da unidade. Nós estamos unindo força nessa manhã. Aleluia, Senhor. Nós estamos unindo unção nessa manhã. E aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós iremos conquistar.